A parábola de hoje é linda, eu tenho certeza que você vai gostar. Já contei, mas vale a pena ouvir de novo. Tem muita gente nova por aqui. E é uma parábola que ela tem uma reflexão sensacional. Pega Provérbios, capítulo 22, verso 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A parábola de hoje é a parábola da orientação. O filho não gostava de morar na casa do pai. Isso era por causa da constante irritação, entre aspas, de seu pai. Você está saindo da sala sem desligar o ventilador. A TV está ligada na sala onde não há ninguém. Desligue. Mantenha a caneta no suporte. Ela caiu. O filho não gostava que o seu pai o importunasse por causa dessas pequenas coisas. Ele teve que tolerar essas coisas até um dia, pois eles estavam tudo na mesma casa. Mas depois, essa pessoa, esse filho, recebeu um convite para uma entrevista de emprego. E aí ele pensou: assim que eu conseguir o emprego, eu devo deixar esta cidade. Não haverá nenhuma reclamação do meu pai. Foi assim o pensamento dele, Quando estava saindo para a entrevista, o pai aconselhou: filho, responda as perguntas que lhe forem feitas sem qualquer hesitação. Mesmo se você não souber a resposta, mencione isso com confiança. Ele deu a ele mais dinheiro do que ele realmente precisava para poder comparecer à entrevista. E o filho chegou ao centro, de entrevistas. E ele percebeu que não havia seguranças no portão. Embora a porta estivesse aberta, a trava estava projetando-se para fora. Provavelmente era um incômodo para as pessoas que entravam pela porta. Ele colocou a trava de volta corretamente, fechou a porta e entrou no escritório. Em ambos os lados do caminho, ele pôde ver lindas flores. O jardineiro deixou a torneira aberta e aí a água na mangueira não parava de jorrar. E ele não estava nas proximidades. A água transbordava no caminho. E aí ele ergueu a mangueira e colocou-a perto de uma das plantas e foi mais longe. Não havia ninguém na área da recepção. Porém, havia um aviso informando que a entrevista seria no primeiro andar. E ele subiu lentamente as escadas, A luz que foi acesa ontem à noite, digamos assim, ainda estava acesa às 10 da manhã. E aí aquele rapaz se lembrou da advertência do pai. Por que você está saindo da sala sem desligar a luz? E aí ele pensou que ainda podia ouvir aquilo agora. Não saía da cabeça dele, da mente dele, o que o pai falava. Mesmo se sentindo irritado por isso, com esse pensamento, ele procurou o interruptor e apagou a luz. No andar de cima, em um grande salão, ele viu mais pessoas sentadas esperando por sua vez. Ele olhou para o número de pessoas e se perguntou se teria alguma chance de conseguir o emprego. Ele entrou no corredor com alguma apreensão e pisou no tapete de boas-vindas colocado perto da porta. E ele percebeu que o tapete estava de cabeça para baixo. Ele endireitou o tapete com alguma irritação, lembrando os hábitos, tão difíceis assim de morrer. Ele viu em algumas fileiras na frente que havia muitas pessoas esperando por sua vez, enquanto as fileiras de trás estavam vazias. Mas várias ventoinhas estavam funcionando sobre esses assentos. Ele ouviu a voz do seu pai novamente. Por que esse ventilador está ligado na sala onde não há ninguém? Aí ele foi lá e desligou os ventiladores que não eram necessários e se sentou em uma das cadeiras vazias. Ele viu muitos homens entrando na sala de interrogatório e saindo imediatamente por outra porta. Portanto, não havia como alguém adivinhar o que estava sendo perguntado ali naquela entrevista. Quando chegou a sua vez, ele foi e parou diante do entrevistador com alguma apreensão e preocupação. O oficial pegou os certificados dele sem olhar para ele perguntou assim: e aí, quando você começa a trabalhar? Ele pensou: é uma pergunta que está sendo feita na entrevista? É um sinal de que me ofereceram um emprego. Ele ficou confuso. O que você está pensando? Perguntou o chefe. Não perguntamos a ninguém aqui.
fazendo algumas perguntas, não seremos capazes de avaliar as habilidades de ninguém, meu amigo. Portanto, nosso teste foi avaliar a atitude da pessoa. Fizemos alguns testes com base no comportamento dos candidatos e observamos todos por meio de câmeras. Ninguém que veio hoje fez nada para consertar a trava da porta, a mangueira, o tapete de boas-vindas, os ventiladores ou as luzes funcionando inutilmente. Você, meu caro, foi o único que fez isso. Por isso, decidimos selecionar você para o trabalho, disse o chefe. Ele sempre costumava ficar irritado, né, o rapaz, com a disciplina e as demonstrações de seu pai. Agora ele percebeu, naquele momento, ele percebeu que é apenas a disciplina que o levou ao seu trabalho. A sua irritação e raiva pelo pai desapareceram completamente. Ele decidiu que levaria o seu pai também para o trabalho e voltou para casa feliz. Sabe, tudo que o nosso pai nos diz é apenas para o nosso bem, visando nos dar um futuro brilhante. Muitas vezes os nossos pais não sabem falar, ao nosso ver, né, sobre determinada situação, alguma coisa que a gente não acertou, enfim. Uma pedra não se torna uma bela escultura, meu amigo e minha amiga, se resiste à dor do cinzel que a lascou. Para nos tornarmos uma bela escultura e um ser humano, precisamos aceitar que esculpem os maus hábitos e comportamentos de nós mesmos. É isso que o nosso pai faz quando, né, nos quer dar disciplina. Portanto, se o seu pai, a sua mãe, meu amigo, né, diz assim: ó, você deixou a luz acesa, ó, você deixou a luz, você esqueceu de apagar, olha, você deixou o ventilador. Aqui na Canaã, por exemplo, toda vez que eu chego, você agora que tá me vendo no meu Instagram, @LiviaDeConta, tá vendo que eu tô com uma luz a mais acesa, né? Que melhorou a luz. Só que, é porque aí não tem luz? Tem. Só que, quando eu chego pela manhã, eu não preciso acender todas. Entendeu? Eu preciso acender só o necessário, para que eu possa enxergar o computador, enxergar o papel, a caneta, o celular. E toda vez que eu saio, por exemplo, ou para ir na administração, ou para ir até mesmo o banheiro, que são 10 passos aqui da minha sala, eu apago todas. E quando eu volto, eu acendo todas. Eu acendo todas. Isso é disciplina. Isso eu aprendi quando eu era criança. Quando eu acordava, tinha que ajeitar a cama, né? Quando eu acordava, eu tinha que fazer todas as lições, enfim. Então eu cresci com aquilo. E quando eu era criança, eu me irritava. Porque todo mundo ia brincar e eu só podia ir brincar depois que deixasse tudo ok. Isso lá na casa da minha avó, principalmente nas minhas férias. Mesmo de férias eu tinha que fazer tudo. Então são hábitos que a gente leva para a vida, né? Então, se você puder aprender com os seus pais, eu tenho certeza que você vai ser um funcionário muito maravilhoso, um empresário muito maravilhoso, porque você vai simplesmente fazer o que é certo. Com certeza, se você ouvir os conselhos do seu pai, da sua mãe, ou ouve, você será, ou você é uma excelente pessoa, né? Conselho de pai, de mãe, sempre bom. É sempre bom. Então já sabe, se até hoje você não tinha aprendido, se você acordou de manhã, arruma a cama. Se você saiu de um determinado lugar, de uma sala, apague a luz. Não vai mais estar ali, desliga também o ventilador. Passa por algum lugar, eu não sei se isso é toque, eu não sei, mas eu não consigo ver também um tapete torto. Eu vou lá e conserto. Eu não consigo ir de novo, lá vem o supermercado. Ir no supermercado e ver um carrinho na minha frente e não colocar ele no lugar. Eu não consigo passar por uma prateleira e se tiver um produto no chão, mesmo que não tenha sido eu não consigo passar e deixar o produto lá, eu coloco no lugar. Eu não consigo chegar no caixa para pagar e lá ter uma bandejinha de frango congelado, que alguém desistiu de comprar e simplesmente deixou ali. Eu não sou a dona daquele mercado, mas eu me coloco no lugar dele. Se aquele frango continuar ali, vai estragar. A mulher nem levou, o homem não levou, e ainda a empresa vai ter que jogar fora, porque não vai prestar para nada. Ou eu coloco no lugar, ou eu peço um rapazinho
para ir deixar no local, que trabalha lá para deixar no local. Então faça a sua parte. Não foi você que deixou na metade do caminho alguma coisa, mas faça o que é certo, apague a luz, feche a porta, né? Vá no banheiro. Parece coisa de mãe, né? Vai no banheiro, deixa o banheiro excelente para quem for usar depois. Você amaria chegar e tá tudo limpinho. Não amaria? Você amaria, eu tenho certeza. Eu amo chegar num lugar que tá tudo limpo, porque eu sei que a pessoa que passou antes teve todo o cuidado para deixar maravilhoso para mim ou para quem chegasse. Então seja essa pessoa. Se alguém tá vendo, não tá vendo, não importa. A pessoa mais importante está vendo, que é Jesus. E você não tá vendo para ele ver, você tá fazendo porque é o certo. E tenha certeza que tudo isso é recompensa lá na frente, quando você menos imagina. Assim como foi recompensa aqui para esse rapaz da história, que quando morava lá com o pai achava ruim, né? Os conselhos. Olha aí, os conselhos. Ganhou emprego por causa dos conselhos do pai. Que você pense nisso. E que você tenha um lindo dia.